Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, é muito bom ter você conosco mais uma vez. Nós estamos caminhando para a nossa nona aula. Nesta oportunidade, nós iremos trazer uma síntese abreviada dos 3 livros que ainda faltam do Pentateuco, a saber, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Nas aulas anteriores, nós fizemos uma visão panorâmica sobre os 2 primeiros livros desta grande e volumosa primeira divisão da Tanar, que é conhecida pelos judeus como a Torá, e por nós, dentro do cânon protestante, do cânon católico também, é conhecido como Pentateuco. Nós aprendemos já ao longo dessas aulas que tivemos que os termos que nós temos em nossa Bíblia, como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é nada mais nada menos do que uma herança vinda da Septuaginta, a famosa tradução dos 70. Aprendemos também que o modo de classificar, de denominar esses livros, eles mudam conforme o contexto, seja ele no contexto hebraico, seja ele já no contexto grego, e a gente vai entender e vai ver isso aqui mais uma vez nos 3 livros que nós iremos estudar. A nossa disciplina, Introdução ao Antigo Testamento Bíblico. Eu convido a você, redobre sua atenção, porque certamente vem coisa boa aí para a gente aprender e o nome de Jesus há de ser glorificado. Redobre sua atenção e eu gostaria já de pedir a você analisar aí na sua tela, vai aparecer um mapa e é importante já de início eu fazer com vocês essa recapitulação desde a saída do povo de Israel da terra de Gósen, no Egito, até nós nos situarmos a partir do momento e do evento histórico que a gente vai começar a narrar na aula de hoje. Amém? Observe aí o mapa. Eu coloquei para vocês aí. Na verdade, este é um mapa das vagueações dos israelitas desde a sua saída até a chegada em Canaã, que fora a terra prometida. Se vocês perceberem aí, este mapa ou esta rota que é traçada é uma das rotas mais bem aceitas pelos principais eruditos nas Sagradas Escrituras e os especialistas em Pentateuco. Haja vista que esta não é a única rota que nós temos para averiguar e para estudar. Há pelo menos umas 3, 4 ou até mesmo 5 rotas, as mais aceitas, mas nós entendemos que, à luz dos registros bíblicos e algumas descobertas arqueológicas e dentro da geografia bíblica, nós conseguimos chegar com mais precisão aos eventos da jornada pelo deserto através desta rota que está simplificada aí. Vocês percebem que elas estão numeradas. Este é um mapa onde provavelmente se deu o grande evento que vai traçar a saída do povo desde a cidade ou a terra de Gósen, passando pelas mais variadas cidades, passando pelo Monte do Sinai, passando pelo deserto de Sinai, um pouco mais ao norte vai se perceber o deserto de Sur, até então a chegada na cidade que havia sido prometida por Deus, a cidade que mana leite e mel, a saber, a Canaã. Percebem as numerações? Então eles saem do alto do Egito, já no extremo norte do Egito, e eles vão em caminho ao sul. Então eles vão descendo, saem da cidade de Ramses, ou propriamente da terra de Gósen, vai descendo em direção ao sul, eles passam por Sucote e chegam na cidade de Pi-Hairote. É na cidade de Pi-Hairote que vai acontecer a travessia do Mar Vermelho. Percebe que é um mar que corta
esta travessia, vocês vão perceber que da parte 3 até a parte de número 4, eles já estão do outro lado do rio. Então perceba que este rio, este mar que corre aqui, que é conhecido como Canal de Suez. Então exatamente, a gente não consegue precisar o ponto exato, mas é muito próximo à cidade de Pi-Hairote. Eles atravessam o Mar Vermelho, segue por 3 dias pelo deserto de Sur, eles adentram na cidade de Mara. Nós conhecemos que a cidade de Mara era a cidade que possuía as águas amargas. Deus, através de uma orientação ao líder Moisés, estas águas são saradas e eles passam a consumir, pois esta água se torna potável. Então, eles saem da cidade de Mara, vai em direção à cidade de Elim, até chegar ao deserto de Sim. É importante dizer que aqui no deserto de Sim, onde Deus os abençoa de forma poderosa, e aqui se dá a primeira providência, que é a descida de maná para o povo no deserto. Ela acontece exatamente nesse ponto, bem aí ao sul da península do Sinai, mais precisamente em uma região desértica, muito próximo também à cidade de Dofca. Eles ainda continuam um pouco mais adiante, em sentido sul, passa pela cidade de Redifim. É na cidade de Redifim que tem então o conflito com os amalequitas, onde nós temos a informação pela primeira vez de um grande líder militar, por nome de Josué. Ele se destaca nesse tremendo conflito com os amalequitas. Então, após sair ali de Redifim, Deus dá uma grande vitória sobre o exército amalequita. Finalmente, eles chegam no chamado deserto do Sinai. É importante nós observarmos aqui que da saída da terra de Gósen até o deserto do Sinai, já passou cerca de 3 meses. 90 dias, eles vagueando por deserto, passando por cidades distintas, vendo manifestações soberanas de Deus, e é aqui, ao entorno do deserto do Sinai, onde Deus se revela. Aqui, então, nós já chegamos aproximadamente no capítulo 20 do livro do Êxodo. Após este momento, onde Deus se revela a eles de uma forma tremenda, é aqui também que ocorre o chamado Pacto Sinaítico. Aqui eles vão ficar por quase um ano, de 9 meses a um ano, acampados ao deserto do Sinai, muito próximo também ao Monte Sinai. Nós já falamos isso aqui no livro do Êxodo. Aqui vai se dar todas as orientações concernente à construção do tabernáculo. É aqui que vai se dar também vários eventos que vão se desencadear, dentre eles a inauguração do tabernáculo, pouco tempo antes da partida deles para uma outra cidade chamada de Cades Barneia. Nós entendemos aqui que aqui cumpre-se a primeira fase desta vagueação, dessa peregrinação do povo de Israel em rumo à terra prometida. Redobre sua atenção, vamos retornar ao mapa e você vai perceber que quando eles chegam ao Monte Sinai, eles ficam ali por aproximadamente 9 meses a um ano. É aqui também que vai se desencadear uma outra esfera de acontecimentos, que é exatamente o livro de Levítico. O livro de Levítico é entregue na região do deserto do Sinai, no entorno do Monte Sinai, neste período de quase um ano. Então eles ficam por ali. Eles então decidem, por ordem de Deus, Deus os ordena que eles saiam do Monte Sinai e vão em direção dar continuidade ao local ao qual Deus havia lhes prometido. Vocês percebem que eles vão subindo
as margens do Mar Vermelho. Eles vão subindo até, você vai perceber o número 11, na cidade de Ezion-Geber. Em Ezion-Geber, eles adentram um pouco mais para dentro do deserto de Parã. No deserto de Parã, bem próximo já ao território dos filisteus, percebe que não está distante de Canaã. Se você observar aí no seu mapa, um pouco mais acima, atravessando o deserto de Zique, você vai perceber que tem a cidade de Berseba, Arate. Um pouco mais acima está a cidade de Canaã. A distância de Cades Barneia para Canaã era uma distância muito pequena. Eles estavam praticamente a poucos meses de poder adentrar na terra prometida, enquanto eles estavam posicionados aqui em Cades Barneia. O que nós precisamos entender que é aqui na cidade de Cades Barneia que vão ocorrer alguns eventos que vai desencadear toda uma mudança de planos para com a nação de Israel. É óbvio que não é o segundo plano de Deus ou um plano B de Deus. Deus, dentro da sua soberania e grandeza, certamente sabia de cada evento que ocorreria, pois Ele é o Senhor da história. Mas a fim de ilustrar muito bem, nós vamos entender que é na cidade de Cades Barneia que as coisas começam a ganhar outros contornos. É na cidade de Cádiz que Moisés ordena a 12 espias ir até a cidade de Canaã. Daí vocês percebem que a distância já não é tão longínqua, já não é tão considerável. Então esses 12 espias, representantes do povo, eles vão até a cidade, vocês conhecem muito bem a história. Eles retornam de lá, trazem uma espécie de um fruto da terra, que com certeza chama a atenção de muitos. Todavia, na hora de compartilhar o relatório, 2 relatórios são extremamente distonantes dos demais 10 relatórios. Enquanto Josué e Caleb traz um relatório voltado à crença, à esperança e ao poder de Deus no que tange ao cumprimento da promessa, a gente vai perceber que o relatório dos 10 demais espias não encoraja o povo. Antes, vai contribuir para o desânimo geral de toda a comunidade de Israel. Eles então se revoltam diante do contexto negro em que apresentam estes 10 espias. Logo, o povo sente-se enganado. O povo olha para Moisés, olha para Josué e Caleb e todos os representantes de Israel e se sentem enganados. Neste momento, uma fúria acende em seus corações a ponto de pegar-lhe pedra para apedrejar a Moisés, Josué e Caleb e todos os que faziam parte da liderança que havia sido comissionada por Moisés. É a partir desse momento que Deus intervém de uma forma tremenda e poderosa e impede com que os israelitas cometessem tamanho ato de crueldade. A partir daí, alguns eventos vão ganhar outros contornos, de uma distância muito próxima a chegar, enfim, na cidade de Canaã. Então as questões começam a mudar. O povo, a partir daí, aqueles que haviam sido contados no começo do livro de Números, o livro de Números vai apresentar 2 contagens. Então, a partir do momento em que desencadeia esse evento na cidade de Cades Barneia, todos aqueles que tinham 20 anos acima no período da contagem, certamente não adentraria na terra prometida. À exceção, Josué e Caleb. Toda aquela geração que havia visto os sinais de Deus nos desertos de Sim, nas águas de Mara, na intervenção soberana através do grande êxodo sobre os amalequitas, na então tradicional manifestação do poder de Deus no Mar Vermelho, destruindo o faraó e todos os seus exércitos, não serviram para nutrir fé no coração desses homens. Todos aqueles de 20 anos para cima, no momento em que foi feita a primeira contagem no livro de Números, não adentraram a terra por conta de sua incredulidade
e blasfêmia contra o Senhor nosso Deus. Atente para o mapa, vocês vão perceber que do número 12, que é a cidade de Cades Barneia, eles estão muito próximos de Canaã. Atentem, olha o retorno que eles são obrigados a fazer. Eles passam próximo a Berseba, chegando próximo a Eira, ao deserto de Ornã, eles então vão retornando em direção ao Mar Vermelho. Olha o contorno que o mapa ele consegue traduzir para nós de forma muito mais clara e muito mais objetiva. Percebe que eles vêm retornando, literalmente, a gente vai falar um pouquinho isso mais à frente, vem para a cidade de Zion-Geber novamente, para então daí partirem em direção ao Monte Or, passar pela cidade de Zerate, passar por dentro do território dos Moabitas e, por fim, chegar a então Jerusalém, ou a cidade de Canaã, ou o território dos cananeus. Queridos, por que eu procurei trazer uma síntese bem abreviada a respeito desses principais eventos? Para você entender, em um conceito maior, o que são exatamente o Pentateuco, quais são os assuntos, quais são os aspectos em que ele está focado em nos traduzir. Passamos a grande manifestação e revelação de Deus no livro do Gênesis, e ali o homem se mostra o homem perdido, sob um preâmbulo soteriológico. No livro de Êxodo nós temos a manifestação de Deus através da Páscoa, e nós vamos ver a partir dali o homem redimido. No livro de Levítico nós vamos ver através do sacrifício e das leis cerimoniais o homem adorando. No livro de Números nós vamos ver o homem peregrinando, e no livro de Deuteronômio vamos ver o homem se preparando para então tomar posse da promessa que Deus havia feito. Queridos, propriamente eu quero chamar a sua atenção para nós então falarmos um pouco a respeito do livro de Levítico. O livro de Levítico é, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais técnicos de todo o Antigo Testamento bíblico. Há quem inicia sua leitura da Bíblia Sagrada naquele início de ano, estabelece todo um processo de leitura anual. Ele lê o livro de Gênesis com uma certa dificuldade, dada a quantidade de capítulos, mas finalmente ele sai e adentra então no livro de Êxodo, vai lendo o livro de Êxodo, vai se deparando com algumas ações, manifestações de Deus. É uma leitura bastante dinâmica. Quando chega no livro de Levítico, ele dá uma parada, porque o livro de Levítico é um livro muito pesado e muito denso no que diz respeito à sua narrativa. Alguns até pulam o livro de Levítico, volta a ler, dá reinício à sua leitura a partir do livro de Números e assim sucessivamente. É bem verdade que o livro ele traz alguns aspectos, alguns pormenores, que está muito distante da nossa cultura ocidental e da nossa mente na pós-modernidade. Todavia, que nós precisamos entender que o livro de Levítico é um livro extremamente rico e que vai tratar de assuntos tão contemporâneos como qualquer outro livro da Bíblia Sagrada. O livro de Levítico ele não pode ser legado a um ostracismo e muito menos ser relíquia da religião judaica. O livro de Levítico é um livro de revelações singulares, de manifestações do grande amor, da grande personalidade e do caráter de Deus. É exatamente o que vai tratar o livro de Levítico. O livro de Levítico, se você perceber, ele está posicionado entre os livros de Gênesis e Êxodo e Números e Deuteronômio, mostrando que é sobre um ambiente de serviço e de adoração que a gente vai entender o que Deus fez por nós, mediante a queda do Gênesis, a sua restauração e remissão em Êxodo, e os preparos e vagueações no deserto para adentrar na terra prometida. O livro de Levítico ele está centralizado nesses 4 livros, porque somente com o espírito, somente com o coração devoto, de adorador, é que a gente vai compreender o que Deus fez por nós
e vai nos dar graça e capacidade para nortear os nossos caminhos para chegarmos na Canaã celestial. Portanto, o livro de Levítico é um livro extremamente importante e de revelações profundas. O livro de Levítico é também um livro onde se manifesta a profundidade dos relacionamentos. É no livro de Levítico nós vamos ter uma das maiores manifestações de Deus, do seu caráter e do seu amor, pois é através deste livro que a gente vai começar a entender um dos maiores, ou por que não dizer, uma das questões mais intrigantes de toda a história. Como pode o Deus Santo e Soberano, Criador, e que não depende de nada, e que não é parcialmente santo, mas é um Deus integralmente santo e perfeito, pode relacionar-se com um homem caído, fragilizado, dominado pelos seus pecados e suas concupiscências? É um livro de Levítico que vai nos dar o norte, que vai nos fazer mostrar a grandeza de Deus no estabelecimento de suas leis morais, éticas e civis, no que diz respeito aos nossos relacionamentos, sejam eles na sua verticalidade, o meu relacionamento com Deus, e seja os meus relacionamentos na sua horizontalidade, como eu me relaciono com meu irmão. O livro de Levítico, ele inicia-se, ele é entregue a Moisés, é um conglomerado de leis, de mandamentos, de ordenanças, de como iriam se processar os filhos de Israel através daquele momento. Os filhos de Israel até então haviam passado cerca de 4 séculos em uma nação estranha, servindo como escravos. Então Deus intervém de uma forma soberana e os liberta. O livro de Levítico vai estabelecer exatamente esse ponto central. É procurar tirar dos corações destes homens todo o Egito que foi plantado no decorrer desses anos. Nós vamos entender que no livro de Êxodo, Deus está retirando o povo do Egito. Mas é no livro de Levítico que Deus vai retirar o Egito do coração do povo. Deus vai fazer isso através da sua multiforme graça. O livro de Levítico vai apresentar uma série ordenada de leis no que diz respeito às transgressões. Ele vai apresentar uma seção pormenorizada das principais festas que deveriam ser realizadas em todo o território, em todo o tempo, dentro da cultura judaica. Ele vai apresentar com todos os pormenores as manifestações e, por que não dizer, as legislações concernente ao culto, à adoração e ao sacrifício. Este livro de Levítico, ele foi entregue ao entorno do Monte Sinai por um espaço de aproximadamente 50 dias. Eles ficam ali recebendo essas instruções de como haveriam de proceder agora, não mais como escravo, mas como adorador do Senhor nosso Deus. O livro inicia-se com uma série de ofertas contra o pecado. E essas ofertas ele vai denominá-las porque cada oferta ela atende a um propósito específico. É aqui no livro de Levítico que será denominada, chamada oferta do holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, por que não dizer também a oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Logo em seguida, nós vamos ter então um desencadear da orientação a respeito das festas judaicas que deveriam ser feitas dentro do território de Israel, e todas estas festas e estes cerimoniais seriam a manifestação do querer e da vontade de Deus para com essa nação de Israel. Então você vai perceber aí que o livro de Levítico, e Levítico é uma terminologia no grego, uma vez que no original hebraico vai trazer o nome Vaikra. Então Gênesis é Bereshit, o livro de Êxodo recebe o nome de Shemot e o livro de Levítico recebe o nome de Vaikra. Vaikra significa e chamou. Uma síntese do livro, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo de número 7 há uma descrição de todos os sacrifícios.
quais seriam o propósito de Deus em estabelecer para com a nação modos sacrificiais diferentes em sua operação e em seu propósito. Do capítulo 8 até o capítulo número 10, nós vamos entender o serviço dos sacerdotes dentro do santuário. Dentro do santuário, os sacerdotes, eles deveriam proceder conforme o mandamento do Senhor nosso Deus. Todo culto, e aqui fica um princípio extremamente inamovível e, por que não dizer, eterno. Nós vamos entender que o Deus de Israel, o Deus que arrancou os egípcios como um forte lá da terra do Egito, é um Deus que recebe culto. Todavia, é um Deus que não recebe qualquer culto. O culto precisa obedecer às diretrizes que foram por Deus estabelecidas. Deus não recebe qualquer adoração. Deus não recebe qualquer culto. Às vezes, pela suntuosidade, pela performance visível de uma adoração, isso pode de alguma forma me comover, mas a Deus não. Deus tem outras formas e maneiras de abalizar, de medir e de aprovar a minha e a sua adoração. Então, no capítulo 8 ao capítulo número 10 de Levítico, são dadas as ordenanças de como os sacerdotes e o sumo sacerdote deveria se proceder no interior do templo, pois no livro de Levítico há uma verdade que entoa todo o livro: Deus é santo. Importa que aqueles que se aproximam dele entendam a sua real, profunda, densa e integral santidade. Percebe que no capítulo de número 11 ao capítulo de número 16 vai tratar a respeito das leis da impureza. Do capítulo 17 ao capítulo de número 26 vai tratar o chamado Código de Santidade. E um pouquinho mais à frente, no capítulo de número 27, nós vamos ter uma abordagem a respeito das chamadas oferta para o tabernáculo. Queridos, o livro de Levítico então encerra no capítulo de número 17. O livro ele segue essa linha. São várias sessões de orientações muito precisas, periciais, de como a ala dos levitas, como a classe de levitas deveria se proceder dentro do santuário. Este livro ele ganha uma notoriedade dado um evento que ocorre aqui, que é a morte dos dois filhos do sumo sacerdote Arão. A forma como se processa faz reverberar por todos os livros da Bíblia e, por que não dizer, por todos os tempos e eras, que o nosso Deus é um Deus que trata com severidade aquilo que ele determina em prol do teu povo. Muitos até questionam nos dias de hoje o que fez estes dois jovens serem mortos, fulminados, quando ofereciam sacrifício ao Senhor nosso Deus. O que nós entendemos, e a Bíblia ela não nos dá os pormenores, ela apenas diz que estes jovens ofereceram perante ao Senhor fogo estranho. É importante ressaltar que quando Deus ele dá as leis, as diretrizes, as orientações concernentes ao culto, aqui no livro de Levítico, Deus ele fala muito a respeito de três elementos importantes. Primeiro, o incensário. Segundo, o incenso. Terceiro, o fogo que haveria de ser oferecido perante o Senhor. Esses três elementos, o incensário, o incenso e o fogo, eles deveriam obedecer uma minuciosa ou minuciosas orientações de Deus para com aqueles que viessem oferecer sacrifício perante o Senhor. A informação que temos no texto é que os jovens, eles tomam os seus incensários e vêm oferecer sacrifício ao Senhor. Alguém vai nos dizer que os incensários que eles tomam para oferecer incenso ao Senhor nosso Deus, não é aqueles incensários que foram consagrados para o exercício de todo o ritual dentro do tabernáculo.
Eles tomaram os seus incensários particularmente e vieram prestar adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos entender também que há uma descrição pormenorizada do incenso que deveria ser apresentado perante o Senhor. 3 ervas extremamente importantes e fundamentais deveriam servir como matéria-prima básica para desenvolver o incenso aromático da adoração. A alnícia, o gálbano e um outro elemento, o estoraque, deveriam ser os elementos que deveriam compor o então incenso do sacrifício ao Senhor nosso Deus. Deus é tão preciso, é tão cirúrgico nessas instruções que ele vai dizer: dessas ervas vocês não farão para vocês uso de seu incenso e de seu aroma. Perante mim, somente para mim, é que essas ervas serão processadas e serão entregues e oferecidas a mim. Para vocês não fareis, apenas para mim, em um ato de adoração, glorificação e uma entrega total ao Senhor nosso Deus. Por fim, nós vamos entender que há uma descrição muito clara a respeito do fogo, e que o fogo que deveria ser apresentado perante o Senhor precisaria ser necessariamente o fogo retirado do altar. A Bíblia não nos dá os pormenores, mas nós vamos ver o desencadear, o desfecho triste na vida destes 2 jovens, os filhos de Arão. A partir daí, Deus começa também, a partir deste evento, e nós podemos entender que pudesse ter uma relação muito próxima. Isso aqui nós não podemos afirmar, mas poderia haver uma ligação, pois a partir daquele evento, Deus então ele reitera as informações e as orientações concernentes ao culto, e Deus ainda dá algumas informações adicionais, como por exemplo, o não consumir bebida forte por parte daqueles que iriam oficializar perante o Senhor. Há quem diga que com essas palavras vai dar a entender e vai deduzir que esses moços oferecem sacrifício ao Senhor sobre o efeito de bebida alcoólica forte, talvez perdendo a percepção sobre esses elementos, o incensário, o incenso e o fogo que deveria ser extraído diretamente do altar. Querido, o livro de Levítico, ele é, sem sombra de dúvida, um livro em que traz revelações tão profundas. Dentre elas, a capacidade de um homem caído, perdido, cheio de seus pecados, poder, através da observação, do sacrifício, da confissão sincera, aproximar-se do Deus do céu e poder relacionar-se com o sagrado. É, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos deste livro é a capacidade de desenvolver esta relação entre o humano e o sagrado através da obediência, primeiramente, e depois do sacrifício. Eles chegam, então, ao pé do Monte Sinai, que eles recebem toda esta revelação, toda esta descrição pormenorizada a respeito do culto ao Senhor nosso Deus, a respeito do sacrifício, a respeito das festas. Então, eles saem da cidade onde eles estão, dos desertos do Sinai, em direção à cidade de Cades Barneia. Aqui nós já entramos no chamado livro de Números. O livro de Números é, sem sombra de dúvida, um dos livros maravilhosos de toda a Bíblia Sagrada. O livro de Números, cujo significado e a apresentação que temos no original hebraico é Bemidbar ou Bamidbar, que significa no deserto. O livro de Números ele vai ter 3 divisões básicas. O livro de Números terá 3 divisões básicas. Na primeira divisão, ou na primeira parte, que compreende os 10 primeiros capítulos, nós vamos perceber que eles vão se preparar para a partida. Eles estão ao redor do deserto do Sinai e eles irão partir em direção à cidade de Cades Barneia. Então,
Os 10 primeiros capítulos vão nos mostrar exatamente isso. Vai nos mostrar os preparativos. É ainda entre esses 10 capítulos que a gente vai ter o primeiro recenseamento, ou o primeiro censo, ou a primeira contagem. É por isso que a Septuaginta denomina esse livro pelo nome de Números, dado aos 2 censos, as 2 contagens que são realizadas dentro desse livro. Então, logo no começo, nós iremos observar o recenseamento ou a contagem daqueles que haviam saído do deserto, saído do Egito e já estavam ali acampados no entorno do Sinai. Nós vamos ter aqui a realização da segunda Páscoa, a primeira ainda no Egito. Esta é a primeira Páscoa feita fora dos domínios do Egito. Aliás, é a segunda Páscoa. Aqui também nós vamos ter descrições pormenorizadas a respeito do culto e, por que não dizer, a respeito do nazireado, as leis do nazireu, como iria funcionar a figura do nazireu, o que é o nazireu dentro do conceito judaico. Depois nós vamos ver alguns sinais da partida, sinais de parada, são mais algumas orientações no que diz respeito ao tocar das buzinas, o significado de cada som emitido pelas buzinas e quais seriam os seus respectivos propósitos. E por fim, os mais variados som das trombetas. Então esta é a primeira parte. A primeira parte consiste a uma série de orientações. Dentre esta série de orientações, nós vamos ter a contagem do povo, a celebração da segunda Páscoa e uma descrição pormenorizada da lei do nazireado e também, por que não dizer, das orientações, das diretrizes de Deus através do toque das trombetas. É um período muito curto, eles ainda estão concentrados na região do Sinai, prestes a partir. Percebam que esta é uma segunda jornada. A primeira jornada foi da terra de Gósen até o entorno do Monte Sinai, onde eles recebem a lei, as orientações, mais precisamente do capítulo 25 ou 20 do livro de Êxodo e que vai abranger também todo o livro de Levítico. Nos primeiros capítulos de Números, eles ainda estão no entorno do Sinai, mas a partir já do capítulo de número 13 e 14, nós vamos entender que eles já estão em marcha rumo à cidade de Cades Barneia. Se você parar para perceber, a segunda parte ela já vai apresentar-nos a viagem que foi estabelecida, que foi trafegada pelo deserto. Neste momento acontecem alguns eventos extremamente interessantes. A lepra de Miriam, é aqui que vai acontecer nessa segunda parte do livro de Números, o envio dos espias à cidade de Canaã, a morte de Coré, Datã e Abirão, a vara de Arão, a serpente de bronze, mais precisamente, já no finalzinho do capítulo, no finalzinho desse livro, a gente vai ter a descrição de Balaque e Balaão e, por fim, o segundo recenseamento. Queridos, nessa segunda fase, que já é a fase propriamente de vaqueação, é a fase que eles estão indo em direção à cidade de Cades Barneia. Cidade de Cades Barneia é uma cidade extremamente importante, uma cidade pontual, porque é de lá que Deus vai enviar os 12 espias, conforme nós falamos anteriormente. Percebe, irmãos, que nesse período aqui, algumas coisas vão acontecer. Dentre eles, a lepra de Miriam, a morte de Coré, Datã e Abirã e o florescer da vara de Arão. Se você perceber, todos esses 3 eventos, existe uma verdade que lampeia, ou uma verdade que ganha força e que linka e que estabelece um ponto de ligação entre os 3 eventos. O questionamento da liderança. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa entender dentro das Escrituras Sagradas. É aqui no livro de Números, mais precisamente no capítulo 12, 13, 14,
que a gente vai ver alguns eventos punitivos de Deus sobre a nação de Israel. Ou por que não dizer, sobre alguns membros da nação de Israel, dado ao questionamento, à revolta, dada ao espírito de insubordinação, à autoridade delegada por Deus a alguém. Nos dias de hoje, nós vivemos em um ambiente onde se questiona muito a liderança. Nos dias de hoje, nós vivemos um ambiente onde se coloca muitas dúvidas, ataques, até por que não dizer levantes caluniosos sobre a liderança. É bem verdade, diga-se de passagem aqui, que muitos nos nossos dias não têm se comportado como a liderança que Deus estabeleceu. O fato de Deus estabelecer alguém como líder, isso não faz com que esse alguém faça aquilo que quiser, da forma que quiser, ao seu bel prazer. O mesmo Deus que estabelece é também o Deus que derruba. Todavia, nós vamos entender e precisamos entender, a ter discernimento, a respeitar, obedecer a liderança que por Deus foi imposta. Nós vamos perceber aqui, temos pelo menos 3 importantíssimos eventos que vai desencadear toda uma série de acontecimentos por conta da insubordinação à liderança que Deus estabeleceu. A lepra de Miriam, a morte de Coré, Datão e Abirã e a vara que floresce de Arão é uma forma de manifestar e de forma inquestionável estabelecer a liderança de Arão e a liderança de Moisés. Desencadeado esses eventos, nós vamos para a última parte do livro de Números, que é exatamente conhecido como as últimas instruções. Elas vão aproximadamente do capítulo de número 27 até o capítulo de número 36. A predição da morte de Moisés, a recapitulação das ordenanças, a chamada cidade dos levitas e as cidades de refúgio. Queridos, o que nós precisamos entender aqui é que o povo está vagueando pelo deserto. O propósito, certamente, a linha estabelecida, se eles fossem obedientes ao Senhor, eles iriam sair da região do deserto do Sinai, iriam para a cidade de Cades Barneia. Na cidade de Cades Barneia, os 12 espias iriam ver a terra, trazer o relatório. Eles iriam então fortalecer-se no Senhor e dispor em seus corações, entrar na terra, o que certamente não daria mais de 2 meses. Mas dado ao incidente de Cades Barneia, aos 10 que desanimam o coração do povo, eles então são obrigados a vaguear pelo deserto por um espaço de aproximadamente 40 anos. É curioso, porque quando eles saem da cidade de Cades Barneia, a cidade de Cades Barneia não é uma cidade que traz boas recordações para o povo de Israel. Em Cades Barneia, que logo após o momento em Deus dizer que o povo não entraria os de 20 anos acima, eles então, de uma forma autônoma, decidem subir em direção à cidade de Canaã. Deus já havia dito que eles não adentrariam na terra. Só que eles, movidos por um desejo egoístico em seus corações, eles prosseguem adiante uma boa parte da multidão. Eles então são envergonhados, trava-se uma certa batalha e eles então caem diante dos seus adversários. Porque onde Deus não te coloca, não tem como, você nunca vai chegar pelas suas próprias forças. Se não é Deus que te conduz, se não for Deus que cria caminhos, se não for Deus que providencia situações para te colocar em lugares específicos, não tente estabelecer ou chegar nesses lugares por sua conta ou por sua própria vontade. Porque certamente, antes mesmo de você desenvolver o seu intento, tu cairás na metade do caminho, porque bom é estar na presença de Deus e bom entender os planos do Senhor para a nossa vida. Se Deus quer te conduzir para um determinado nível ou patamar, deixa Deus te conduzir. Não queira você, por você mesmo, querer adentrar-se, possuir promessa que a você não foi feita. E aí está uma grande dificuldade da geração de crentes nessa pós-modernidade.
querem estar em lugares que Deus não colocou, querem fazer funções que Deus não estabeleceu. Então, tomemos um cuidado. Eles, após ouvirem esta admoestação do Senhor, são rebeldes e desobedientes e caem diante dos seus inimigos. Se nós pararmos para atentar, eu já disse isso aqui, a região de Cades Barneia não é uma região distante. Você já viu isso aqui no mapa, depois você visualiza lá novamente. A região de Cades Barneia era muito próxima da região de Canaã. Certamente não mais de 2 meses e meio, certamente eles já estariam no território de Canaã. Mas por conta de sua rebeldia, eles são obrigados a vaguear pelo deserto. E você vai perceber que Deus vai conduzindo tudo isso. Eles chegam diante do rei de Moabe e disse: a gente precisa passar por aqui. Só que o rei dos Moabitas dizem: não, por aqui vocês não irão passar. Então Moisés cria estrategista que era, ele tenta ir pelo caminho do norte, ele tenta ir pelo caminho do leste, não dá certo, ele tenta ir pelo sul, não dá certo. Logo, ele entende que tem que refazer toda a rota. Percebe que eles são obrigados, não podendo passar por dentro do território inimigo, eles são obrigados a retornar cerca de 160 quilômetros até a cidade de Elate. A cidade de Elate ficava próximo ao Mar Vermelho. Eles são obrigados a voltar para trás. Mas, na verdade, a gente vai entender, a princípio, em uma leitura muito crua e superficial, você vai entender, eles só retornaram pelo caminho do Mar Vermelho porque, na verdade, eles foram impedidos pelo rei do exército inimigo de passar lá por dentro. Quando você lê o primeiro capítulo de Deuteronômio, mais precisamente no versículo número 40, Deus vai deixar muito claro, através da narrativa de Moisés, no seu primeiro grande sermão, aquela geração nova que estão às margens da Campina do Jordão. Deus vai ser muito específico. Foi Deus quem fez com que a nação de Israel fosse obrigada a retroceder, a voltar pelo caminho que havia vindo, porque o mesmo caminho que eles fazem para vir até a região de Cades Barneia, após a desobediência, é o mesmo caminho que eles irão fazer, cerca de 160 quilômetros, a cidade de Elate, que ficava próximo a, então, o Mar Vermelho. Só a partir dali, do Mar Vermelho, eles vinham contornando pelo lado norte, cerca de 321 quilômetros, segundo as informações do doutor em Antigo Testamento Bíblico, Eugene Merrill. Eugene Merrill, em seu livro A História de Israel no Antigo Testamento, ele vai dar os pormenores desse desvio ou desse retorno que eles são obrigados a fazer. Em uma leitura a priori nós iremos pensar que foi uma estratégia de Moisés, mas na verdade voltar, retroceder, regredir, não era por conta da estratégia, era a mão do próprio Deus que havia dito: os de 20 anos acima não irão entrar. Então eles são obrigados a contornar, a voltar pelo mesmo lugar, a passar pelos mesmos lugares que já haviam passado, retrocedendo, literalmente, observando no mapa, eles estão voltando, porque Deus havia dito: para cá vocês não passam. Fostes rebeldes à voz do Senhor, não deste crédito aos meus profetas que eu ordenei que falassem, pois certamente Josué e Caleb funcionaram ali como 2 profetas de Deus, certos, seguros das promessas de Deus e sobretudo do caráter de Deus. A grande questão aqui não é observar o fato se Deus poderia ou não poderia colocá-los em uma terra que manava leite e mel, independentemente dos gigantes que haviam na terra. A questão aqui é confiar no caráter de Deus. A questão não é o Deus que pode ou não pode, a questão é o seu caráter. O caráter de Deus foi posto à prova a partir do momento que eles pensavam: se a terra tem gigantes, certamente eu não posso entrar. Josué e Caleb se destaca, não é porque eles creem, não é apenas pelo fato de crer no poder de Deus, é porque eles descansaram no caráter de Deus.
há uma distinta, sonora diferença entre acreditar no seu poder e descansar no seu caráter. Foi exatamente o que Josué e Caleb fez. E a recompensa foi adentrar a terra que Deus havia prometido, que manava leite e mel. Queridos, então eles retornam 160 quilômetros até a cidade de Elate, vai contornando pelo norte por mais cerca de 321 quilômetros. Então eles vêm conquistando, vêm vagueando esta nova diretriz, saída de Cades Barneia e retorno para o Mar Vermelho. Eles passam por cerca de 18 cidades. Toda essa peregrinação ela é minuciosamente detalhada no capítulo 21 de Números e vai repetir no capítulo de número 33. É o período das vagueações do deserto. É nesse período que acontece uma série de eventos. É neste período que acontece a chamada a serpente que se levanta do deserto e a serpente de bronze que Moisés então ele estabelece ali e que é na verdade uma forma de ver a manifestação de Cristo nessa serpente de metal que é erigida no deserto, pois todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados das serpentes terríveis que estavam naquele deserto. É uma tipologia de Cristo, é uma manifestação de Cristo em meio ao deserto. Então, a vagueação pelo deserto vai se processando por 38 anos aproximadamente. Eles estão ali nos contornos da cidade de Canaã, muito próximo a Canaã, mas simplesmente vagueando. E dentre essas vagueações, eles então vão chegando no local extremamente importante. Então agora eles pedem autorização para poder passar por dentro da cidade dos amorreus. O rei dos amorreus, o nome dele é Sion. Sion vai dizer, por aqui vocês não passam. Mas Deus já havia dado a diretriz. Na ocasião passada, quando o rei de Moabe havia dito, por aqui vocês não passam, então Moisés entendeu que havia algo diferente ali e ele retorna, porque Deus estava agindo. O retorno do povo de Israel era o início do castigo de Deus àquela geração rebelde. Mas aqui ele entende que tem que atravessar, passar por dentro do território dos amorreus. Sion, o rei dos amorreus, se apresenta diante de Moisés e diz, por aqui vocês não passam. O rei de Sion era, na verdade, o que dominava todo o território da Transjordânia. Era uma parte que ia do norte da cidade do Monte de Armon até o chamado Monte Hermon. Então, eram dois extremos, um ao sul, a cidade de Armon, e até o extremo norte, lá no Monte Hermon. Então, era uma faixa territorial muito grande. Então, eles são rebeldes, não deixam com que o povo de Israel passe por lá. Deus então dá autoridade. Deus delega a carta magna para Moisés. Moisés então peleja contra os amorreus, vence uma primeira etapa dos amorreus. No lado norte, alguém já ouvia dizer, pois o território era tão grande, o território dos amorreus, que de uma faixa do território estava o rei Sim, e do outro lado tinha o rei Og. Era o rei Sim e o rei Og. Então Deus intervém, dá uma grande vitória diante dos amorreus. Eles envergonham os amorreus, dominam os territórios dos amorreus. Desse embate bélico, cerca de 60 cidades de todo o território da Transjordânia, que vinha da cidade de Arnon até o Monte Hermon, foram dados aos filhos de Israel. O que é interessante é que esta faixa de terra, ela era uma terra muito bem cultivada, era terra produtiva, era terra de campos verdejantes, extremamente voltados para o cultivo, para a pesca, para o desenvolvimento de uma agropecuária saudável. Para vocês terem noção, a terra era tão bem vista aos olhos dos filhos de Israel que Gade, Ruben e meia tribo de Manassés decidem ficar ali mesmo, naqueles limites territoriais, antes mesmo de atravessar o então Rio Jordão. Deus então concorda com o pedido de Ruben, Gade
e de meia tribo de Manassés, eles então ficam além do Jordão, antes da travessia do Jordão. Portanto, se você observar a distribuição das tribos de Israel, você vai perceber que no meio onde corta o Rio Jordão, tem 3 cidades que estão aquém do Rio Jordão, e as outras demais estão além do Rio Jordão. Portanto, eles prosseguem, dominam o território dos amorreus. Quem está vendo é Balaque. Balaque está observando o avanço destruidor dos israelitas. É aí que Balaque decide contratar os serviços do profeta, o falso profeta Balaão. Todos nós conhecemos essa passagem e uma verdade, mais uma vez, vai ficar comprovada. Um povo a quem Deus abençoou, jamais alguém impõe maldição. É aí que nós vamos ter o término do livro de Números. Livro de Números que inicia-se no entorno do monte, ou por que não dizer do deserto do Sinai. Ele já está próximo às chamadas Campinas do Jordão. Então percebe que eles saem desta cidade, da cidade de Sinai, da cidade de Montes, da cidade do Monte Sinai, e vão caminhando em direção à cidade de Cades Barneia, e de Cades Barneia eles estão muito próximos, já na Campinas do Jordão. É aí que inicia o livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, que também é conhecido no Antigo Testamento Bíblico Judaico como livro de Devarim. Devarim significa palavras no hebraico. A expressão Deuteronômio é uma expressão oriunda da Septuaginta, e nós já sabemos disso. Uma síntese bem abreviada do livro de Deuteronômio, você vai manifestação ou a descrição de 3 sermões de Moisés. No primeiro sermão, ele vai ressaltar a nação jovem de Israel, o que Deus fez por Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 4, tem caráter histórico. Ele vai narrar o que Deus havia feito com a nação de Israel desde a sua saída do Egito. O seu segundo sermão é o que Deus espera de Israel. Esse livro ele tem um caráter legal, que vai do capítulo 5 ao capítulo de número 26. Então, este período ele é marcado por também mais uma série de recomendações, de orientações, de prescrições. É no livro de Deuteronômio, Devarim, que vai ficar muito claro o caráter retributivo de Deus. O que vem a ser o seu caráter retributivo? No capítulo 28 e no capítulo 29, o capítulo 28, Moisés pronuncia as bênçãos do alto do Monte Gerizim. No capítulo 29, ele vai pronunciar as maldições no alto do Monte Ebal. Portanto, vai ficar muito claro, Deus está dizendo a esta jovem geração que se eles obedecessem ao Senhor Deus, guardassem suas leis e suas instruções na terra em que Deus estava preparando para eles adentrar e dominar, certamente seriam bênção de Deus para suas vidas. A prosperidade, a longanimidade os cercariam e os abençoariam sobremodo. Todavia, se fossem rebeldes à voz do Senhor, as maldições que estavam contidas naquele livro certamente viriam até eles e eles não se safariam, pois o próprio Deus iria estabelecer o seu juízo sobre a nação de Israel. O terceiro sermão é chamado O que Deus fará por Israel. Vai do capítulo 27 ao capítulo de número 34 e tem caráter profético. Então percebe que os 3 sermões de Moisés, o primeiro é caráter histórico. Relembrar, olhar para trás para ver o que Deus já fez. E a temática deste sermão é: olha o que Deus fez, a grandeza que Deus operou, os sinais e prodígios que Deus permitíssemos que os nossos pais vissem. Todavia, fiquem atentos, assim como eles foram rebeldes à voz do Senhor e não chegaram até este presente momento, isso pode acontecer com vocês em uma terra estranha, se desobedecerdes ao Senhor vosso Deus. Então, esse primeiro sermão é como se fosse um olhar para trás. Olha, analisa e veja o que Deus fez e cuidado para não cair nos mesmos erros. No segundo sermão, ele vai dizer mais ou menos assim:
para que você possa ser abençoado, próspero na cidade que irei colocar vocês. Entenda o valor e a importância da obediência. Então, é uma série de uma repetição de leis, dos mandamentos do Senhor, a fim de que eles entendessem a grandeza, a bondade de Deus. Já nos últimos capítulos, que vai do capítulo 27 ao capítulo número 34, ele vai descrever de uma forma pormenorizada o desencadear da obediência ou da desobediência que haveria de vir sobre eles. Alguém vai dizer que os 3 sermões de Moisés, o primeiro é olhar para trás, o segundo é um olhar para o alto, o terceiro sermão é um olhar para a frente. Na verdade, dificilmente iremos chegar a lugares que Deus nos prometeu se nós não olharmos, abalizarmos na lente, no retrovisor, tudo aquilo que já passamos. É importante sermos visionários, olhar para frente, termos essa expectativa do que Deus irá fazer em prol das nossas vidas. Nós estamos calçados das promessas do Senhor nosso Deus, mas nunca esqueça de olhar para trás, olhar os benefícios de Deus, entender as lições do passado, seja vencendo ou seja perdendo. O olhar para trás ele é fundamental para nós estabelecermos o limite, para nós estabelecermos as diretrizes para chegarmos lá na frente. Só que apenas olhar para trás não é suficiente. Olhe para trás, primeira ordem. Segunda ordem, olhe para cima. É do alto que vem nosso socorro. Olhar para cima denota entender quem é Deus, relacionar-se com esse ser, mesmo entendendo nossas fraquezas, limitações e debilidades, mas o nosso Deus, como é um Deus amoroso e bondoso, Ele cria seus métodos, sua maneira com que nós consigamos relacionar-se com Deus tão preciosamente santo, tão integramente santo, tão perfeitamente santo. Mas olhar para trás, olhar para o alto, não são suficientes. Olhe para frente, mire, entenda, descanse na promessa do Senhor nosso Deus. Não faça como a maioria daqueles que haviam saído da terra do Egito. Não faça como os 10 espias que não debruçaram, não descansaram no caráter de Deus, mas entenderam que os gigantes que lá habitavam, os Enaquins, os Heveus, os Ferezeus, os Girgazeus e os Jebuseus, fossem povos suficientemente mais fortes do que o Senhor nosso Deus. A questão de Josué e Calebe não foi só acreditar que Deus era maior do que eles. A questão de Josué e Calebe é que eles estavam debruçados a uma promessa que Deus já havia feito lá no livro do Êxodo. Eis que eu tirarei vocês desta terra e vos colocarei em um lugar que mana leite e mel. A questão não é se Deus é mais poderoso, a questão é Deus é fiel, Deus cumpre a sua promessa, porque o seu caráter é perfeito e Deus não pode negar a si mesmo. Queridos, Deus abençoe a todos. Essa nossa aula foi um pouco mais longa, porque nós precisamos fazer um apanhado geral desses 3 livros, mas entendo que foi extremamente proveitosa e certamente será edificante para a tua vida. O livro de Levítico, o que é interessante, e para nós fecharmos aqui, o livro de Gênesis, o homem aparece perdido. No livro de Levítico, o homem aparece sendo Êxodo, o homem aparece sendo redimido. No livro de Levítico, o homem já aparece servindo. No livro de Números, o homem está caminhando. E no livro de Deuteronômio, o homem está conquistando. É bem verdade que o livro termina nas Campinas do Jordão. Capítulo 34 certamente não foi escrito por Moisés, porque vai narrar sua morte. Então, certamente é uma descrição feita pelo seu fiel homem que estava ali ao todo momento ao seu lado, como fiel escudeiro. Seu nome é Josué. Queridos, encerramos aqui a nossa primeira parte da divisão da Bíblia Sagrada, que é o Pentateuco. A partir das próximas aulas, vamos trazer uma visão panorâmica dos livros históricos, consequentemente, dos livros poéticos, e nós vamos fechar com os chamados livros proféticos. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Não esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação. Deus abençoe a todos.